Fala, artistas maravilhosos, tudo bem com vocês? A gente está em mais uma semana maravilhosa de conteúdo exclusivo aqui com a Anhide Renner, nessa parceria maravilhosa que está trazendo para vocês um universo completamente novo de moda digital. Gente, eu falo isso em todos os conteúdos e não é mentira. Isso está me surpreendendo muito. Todas as possibilidades e todos os mercados que a gente tem tido nessas últimas conversas aí, ó, tem aberto um campo extremamente maravilhoso, cheio de oportunidade para todos os artistas digitais. Então, se você está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, eu sugiro também você olhar e ver todos os outros conteúdos que a gente já produziu para vocês aqui. Deixa aquele conteúdo de segunda tela maravilhoso enquanto você está trabalhando, vai escutando, vai tirando os seus insights, porque tem muita informação boa de um mercado que está extremamente aquecido e a Renner está trazendo esse conteúdo e essa parceria linda com profissionais que são absurdos do mercado de trabalho. E para continuar esse papo maravilhoso, hoje temos a presença de pessoas novas aqui, porque o Cairê está trazendo pessoas novas incríveis a cada papo. Então, quero dar boas-vindas para a Mayumi, por favor, e para o Cairê, e para o Cairê também. E vou pedir para a nossa convidada nova, por favor, se apresentar. Então, Mayumi, se apresente para esse pessoal novo que está chegando, que não te conhece ainda, inclusive eu. Vou entender um pouquinho mais da sua vida aí na Renner. Bem-vinda. Obrigada, Thalita. Bom, eu sou a Mayumi, trabalho aqui na Renner com estamparia, já fazem 10 anos, fiz 10 anos de empresa aqui. De casa, mas eu vim da publicidade. Vim da publicidade e propaganda, me formei em publicidade e propaganda há bastante tempo atrás. 2005, para ser mais exata. E então, bastante tempo mesmo. Trabalhei durante muito tempo com clientes de moda, então atendia clientes de moda, inclusive trabalhei atendendo a Renner em agências de propaganda, fazia a parte de vitrine, fazia catálogo, fazia toda uma entrega nesse sentido. E depois mas sempre me interessei por moda mesmo, assim, é aquela coisa de pequenininha, de que a gente volta. Eu tenho até hoje desenhos de croquis, de pequenininha, assim, e que até meu irmão brinca até hoje, que eu fazia várias opções, dizia, qual que tu gosta mais? E então, na verdade, né, eu acho que a gente acaba lá, né, voltando para essas coisas da infância, e tive muita vontade de ir para o mercado da moda mesmo. Eu tinha uma amiga que trabalhava aqui e ela me disse, surgiu uma vaga para trabalhar com estamparia. E me passou o contato, né, eu, enfim, falei aqui, fiz o processo seletivo e entrei para trabalhar com estamparia que há 10 anos atrás ainda não tinha essa entrega específica assim, aqui dentro. Claro que, né, tinha estamparia nas coleções, mas ela era feita muito pelos designers de produto, enfim, era mais nesse sentido a criação. E quando eu entrei, a gente, né, se entendeu aqui que poderia, e se confirmou, e agora, né, depois desses 10 anos, que é uma entrega particular, assim, né, dentro da coleção da moda, dentro da coleção de moda, assim, né, e estamos aí, hoje a gente está com, acho que uns 40 designers gráficos focados em estamparia. Nossa. Então, 10 anos já crescemos nesse sentido, assim, e a gente vê muito, assim, como realmente é uma entrega específica, como a gente tem que ter um olhar específico, como um trabalho específico, e como é importante para a gente construir a história da coleção, construir a narrativa e entregar tudo mais redondo, ou enfim, sim, com mais sentido ainda. Acho que me apresentei. Esse papo hoje vai ser, eu nem sei o que vai vir por aí. Carezito, você que já é meu co-host oficial, eu gostaria de dizer isso, vai ser contratado oficialmente pelo Anhide para ser o meu co-host. Quem não te conhece ainda, por favor, Caírezinho. Prazer, pessoal. Sou Caio Moreira, trabalho nas lojas Renner também. Atualmente eu estou na área de inovação, sou consultor e venho também aí numa trajetória bem doida para chegar até aqui. Comecei com publicidade e propaganda também, mas acabei não complementando. Eu troquei por animação 3D
percebia que tinha uma oportunidade bem grande aí das tecnologias de audiovisual para publicidade lá para 2016, então dei uma aposta de repente, me especializar nesse assunto, como usar o 3D para publicidade, e acabo me trombando com a moda e criando projetos inovadores aí para o mercado da moda. E é isso, assim, vamos bater um papo hoje. Eu acho que é legal, gente, tem que aproveitar muito mesmo o papo de hoje, porque a Mayumi é a primeira pessoa que vem na cabeça de todo mundo da Renner quando fala de estampa. E o concurso é de estampa, então, né? Faz sentido. Absorver uma boa informação aí, né, Thalita? Como a gente falou no último episódio, a gente tem que estar com tubarões e a Mayumi é um tubarãozão. Essa frase, Caire, grudou na minha mente, assim, de um jeito, tubarão anda com tubarão, você grudou essa frase na minha mente, e é exatamente isso que a gente tem que levar para a vida profissional. E, Caire, eu acho que você trouxe um ponto que é justamente esse, aproveitar toda a experiência da Mayumi aqui para a gente entender não só o processo de estamparia para o contest, que já está quase batendo na porta aí para vocês, então fica de olho, quando esse conteúdo sair, vai faltar pouquíssimo tempo para você finalizar a sua estampa. Então, fica de olho nisso aí, viu? Porque precisa de tempo, né, Mayumi, para fazer estampa. Vamos... Eu sempre falo isso. Não sai assim, né? Faz aí. Não sai. Assim. Não sai. Então, corre. Esse conteúdo se você está assistindo na quinta-feira esse conteúdo, você ainda tem tempo para produzir. Se você está assistindo na segunda, aí eu não tenho como te ajudar. Mas você pode lembrar que vai sair conteúdo aqui direto, tá? A gente ainda tem uns conteúdos maravilhosos para produzir aqui para vocês. Então, só fica de olho no Instagram da Anhide. Aproveita também, segue o da Renner, que tem esses conteúdos lindos aqui para vocês, tá? Mas hoje eu quero falar desse tema maravilhoso, que é criação, design e produção inovadora, porque, Mayumi, eu sou designer. E eu tenho uma relação um pouco complicada com a minha profissão, porque amo, mas passo raiva, mas amo, mas passo raiva. Então, assim... Todos nós designers, que coisa maravilhosa, que profissão linda. Mas eu acho que você trouxe um ponto bem legal, que é estampa precisa de tempo para ser feita, porque precisa fazer parte de uma narrativa, que precisa ter uma coleção. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre o seu departamento, obviamente com as informações que você puder contar para a gente, mas eu acho que, assim, além disso, trazer para o público como que funciona uma coleção, como que funciona o processo de estampa para uma coleção, porque as pessoas pensam que baixa ali qualquer coisa, coloca ali, imprime e beleza. Como que funciona o processo disso, Mayumi? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos tentar. Não, é um processo realmente que não brota assim, né? Como a gente falou, a gente precisa ir de uma estrutura, né? De todo um processo, né? Processo criativo, mas tem duas coisas que eu falo, assim, até, enfim, brinco, né? Que eu acho que a estampa tem muito esse papel de quase uma embalagem do produto, né? Sim. Ele, enfim, dá essa cara. Às vezes a gente tem um mesmo produto aqui dentro, uma mesma peça, e a estampa ela pode, né, dizer que é de tal marca ou de tal marca. Então tem muito esse papel, né? Mas para a gente chegar nessa estampa, a gente passa aí por um processo bem grande de construção, que começa, enfim, com pesquisa, né? A gente pesquisa muito, acho que todo mundo que trabalha com moda, isso óbvio, né? A gente precisa muito estar olhando, pesquisando, olhando para pessoas, olhando para o que as grandes marcas estão fazendo, para o que as empresas de tendência mesmo estão dizendo. E junto com isso, claro que a gente também põe um pouco da nossa história, né? Do que a gente entende também que faz sentido para a marca que a gente está trabalhando, e começa a construir, então, o começo desse processo, até a gente chegar nessa história que a gente quer contar mesmo, né? O tema da história, vamos falar do quê? O que a gente está vendo? O que a gente está sentindo vontade? A gente fala muito isso, né? Nós aqui, os designers, enfim, os criativos aqui dentro, o que a gente está sentindo desejo, o que a gente está tendo vontade. Junto disso, a gente também pensa na cartela de cor,
Então, muito importante, né, para nos nortear na criação, né? E a gente faz toda essa junção. Então, a história que a gente quer contar, que elementos que a gente quer trazer, que cor que a gente vai trabalhar, qual vai ser, né, a vibe dessa história. E a partir disso, depois disso, né, botar a mão na massa, né? Daí, realmente começar a desenhar. E aqui a gente tem diversas possibilidades, né? A gente aqui trabalha tanto com desenho manual, muita gente pinta, faz à mão, aquarela, caneta, giz. Muita gente desenha direto no computador, arte digital, então já começa ali. Daí, nisso a gente vai construindo, vai jogando, joga ali pro Photoshop, né? Usa, e vai construindo, né? Vai criando, montando ali a nossa composição, que a gente diz, né? Aqui eu também estou falando tanto de estampa corrida, a gente tem também estampa corrida e estampa localizada, né? Estampa corrida é a estampa que vai estar literalmente, né, em toda a peça. E a localizada é o que a gente trabalha mais nas camisetas, moletons, enfim, que vai ocupar só um espaço né? Limitado, digamos, na peça. Mas a gente faz muitos testes, a gente, né, tem, bem como eu falei, tem todo esse processo, tanto de desenho de elemento, de fazer, errar, fazer de novo, testar, montar, e até chegar aí no resultado final, que depois ainda vai ter ajuste, e depois isso ainda junta com outras estampas, depois tem que fazer sentido, depois tem que ter uma harmonia, depois tem que, né, agradar nosso cliente, né, encantar nosso cliente, e é por aí. Acho que é mais ou menos isso. Nossa, então esse drama dos designers de V1, V2, V3, versão final 1 também existe na moda. V1, V2, V3, final. Não, final 1, final. Nossa, e a gente vai, e assim a gente vai. E a gente tem tem uma troca aqui também entre designers, a gente, né, vai trocando experiência, trocando também traços, porque acho que também tem isso, né? Cada pessoa também tem uma habilidade, né? Ou, né, se relaciona melhor, às vezes, bem como eu falei, com uma técnica. Tem gente que faz muito à mão, tem gente que é muito fera no digital mesmo. E a gente faz essas misturas aí e dá um trabalho bem legal. Sim, e eu acho que o design, nesse contexto, você falando, me veio um ponto, que é o design, ele é tentativa e erro o tempo inteiro. É muito difícil falar que isso é 100% certo no design, porque o design, ele pode ser certo para um, lógico que eu estou colocando certo e errado bem entre aspas aqui, né? Claro. Mas ele pode ser certo para um, ele pode ser errado para o outro, então eu acho que essa profissão, ela exige muito esse trabalho de refação, de entender, de ter paciência para aceitar que o que funciona para um não funciona para outro. E dentro dessa cadeia toda que você trouxe, com tantas pessoas trabalhando, com tantas ideias trabalhando para um público que às vezes nem fala o que quer, né? A gente tem que, tipo, quase tirar da cabeça o que você quer. Então, eu vou fazer aqui achando que você pode gostar. Qual que é a maior dificuldade que vocês hoje enfrentam no sentido de criação dessas estampas? Assim? Tem alguma coisa que ainda é uma dificuldade ou que o mercado tem respondido cada vez mais? Assim? Eu acho que a maior dificuldade é realmente fazer essa junção toda, assim, né? De conseguir contar a história, né? Com o que a gente tem ali para criar, né? Conseguir executar isso, então a gente também tem toda essa parte de técnica mesmo, né? De produção, execução. Às vezes a gente pensa uma coisa, visualiza, né? Quer, mas nem sempre não consegue, porque no fim, sei lá, a matéria-prima não aceitava. Essa matéria-prima não. Imaginei isso aqui no começo era, mas a matéria-prima ali na hora de produzir, na hora que a gente não aceita isso, e daí que a gente tem que voltar e tem que fazer de novo, e tem que mexer. Eu acho que é mais isso, a gente conseguir
juntar todas essas etapas e, no fim, bem como tu disse, conseguir ainda, né, agradar o cliente, porque também, claro, a gente tem uma ideia aí com algumas... as coleções que a gente já teve, a gente tem uma ideia o que vai agradar, mas a gente brinca que a gente não tem bola de cristal, né? Então, sim, nem sempre a gente sabe, né, o que a gente está achando, está acreditando, ou entende que vai funcionar, funciona. Então, eu acho que é um pouco isso. E tu falou isso de tentativa e erro, e eu acho isso muito, muito legal, muito importante. Eu fiz uma vez um curso e tem até um nome, agora, depois eu acho que tu disse que tem um chat, né? Sim, vai ter um chat aqui. A gente pode tentar procurar e achar, mas que eu não vou saber exatamente o termo, mas fala muito disso, quando tu acerta no erro. Sim. E eu vejo isso muito no nosso trabalho, assim, eu vejo, esses dias eu fiz uma estampa, e eu liguei, sabe aquela coisa, eu liguei 2 camadas erradas ali, botei um filtro que não é, e quando eu vi, ficou muito bom. E todo mundo curtiu e deu super certo, enfim. E eu acho que tem muito isso, eu falo muito para as gurias aqui, enfim, para as gurias, porque a maioria é designers, mas tem meninos também, enfim, para a galera aqui, de a gente testar, fazer teste, fazer opção de cor, vamos testar tamanho, vamos imprimir, olhar, mexendo aqui, colocar mexendo a mão ali. Na massa mesmo, né? Experimentar, que é assim que a gente... E é assim que vai dar resultado mesmo, assim. Total. Acho que é por aí. Total. Caria trouxe um ponto também, que a gente estava conversando nos outros papos que a gente teve aqui, do quanto que a arte digital tem ajudado todo esse movimento da moda, de sustentabilidade. Acho que é um caminho muito bonito de se ver, e disso está sendo pensado, de novo, por grandes marcas, assim. E aí eu queria até, Caire, te trazer um pouquinho para a conversa, porque a gente está falando o que funciona, o que não funciona, o que vai, o que não vai, e a gente tem o tópico aqui um dos tópicos da nossa conversa é o artista na construção da coleção, que é o que o artista traz, quais traços ele coloca, o que ele precisa deixar de fazer que ele que gosta, mas às vezes o cliente não gosta tanto, então precisa atender, né, precisa ser, no final das contas, sobre o cliente. E aí, Caire, você que está trazendo essa parte de inovação, tecnologia, novas formas de conseguir trabalhar e casar tudo, você tem percebido mais possibilidades por causa dessa mudança da arte digital entrando e mexendo um pouco assim também no produto final de uma estampa? Ou a gente ainda está falando da arte digital um pouco na parte de produção? Deu para entender o que eu quis indagar, trazer? Como diz paulistas, provocou. Talvez. Vamos ver, eu vou fazer uma resposta e dizer se está mais conectado ou não. Tá bom. Mas eu acho que até depois é uma troca até com a Mayumi, entender como é o processo criativo dela também, mas eu acho que a criatividade, ela Cara, picou tudo que você falou. Ah, não, sério? Sim. Isso não é gravado, gente. Você pode repetir. Tá melhor agora? Tá. Vai. Tá. Acho que é até um ponto para conectar bastante com a Mayumi sobre o processo criativo. Mas eu acredito que o processo criativo, ele sempre é alimentado pelas referências, né? Porque quando eu estava estudando arte, eu era obrigado a beber o máximo de referência possível. Eu acho que estão surgindo tecnologias bem interessantes, principalmente de inteligência artificial, para nos ajudar nesse processo criativo. E não é copiar, né? Não é pegar ali o que a inteligência artificial gera e joga, não. É ajudar no processo criativo, porque criar não é você ser aquela pessoa sempre com aquela criatividade de todos os momentos. Não é ter aqueles momentos que você porque não vem agora o insight. Então, eu acho que essas novas tecnologias que estão surgindo, principalmente aí com inteligência artificial, elas estão vindo para nos ajudar. A gente compartilha o briefing, vê ali mais ou menos o que ela gerou, você olha assim e fala, talvez seja uma vertente mais para cá, e esse repertório, junto também com outras ferramentas, o seu próprio repertório de vida, vai... Enfim, é uma ferramenta a mais para ajudar na construção, né? Então, tem coisas bem interessantes vindo nesse sentido, assim.
Cara, concordo muito, assim, mas eu quero até escutar um pouco do processo aí dentro sobre a AI. É claro que, assim, é uma tecnologia muito nova, a gente precisa, não muito nova, né? Existe já há Sim. muito tempo, mas está sendo implementada, né, e sendo mais falada a partir desse ano. Tem várias coisas que ainda precisam ser regulamentadas, precisam ser entendidas, mas como o Kaire trouxe, é uma ferramenta, né? E ela ajuda a direcionar em vários pontos. Na arte digital, muito para criação de briefing, tirar aquelas primeiras ideias da mente. Mas me conta um pouquinho também, o que você enxerga dessas possibilidades agora, até de novas ferramentas, né? O Photoshop está com ferramentas incríveis agora que eles estão com a inteligência artificial dentro deles. Como que isso aí é no dia a dia de vocês? Como que os artistas estão vendo isso? A gente está começando a falar também aqui dentro, né? Começando também a pensar como começar a testar mesmo e trabalhar essas ferramentas que eu acho que podem ajudar, sim, muito. Acho que já vi testes bem legais, assim, resultados bem legais. E eu acho até também para partes até mais, como é que eu vou dizer, antes da criação de fato da estampa, também pode ajudar muito. Eu vi esses tempos, esses tempos não, agora há pouco, essa ferramenta que melhora a qualidade da imagem. Tipo, tem a imagem, a inteligência artificial vai lá e melhora a qualidade. Eu vi esses dias do meu marido estava montando uma apresentação, ele é publicitário também, e daí também agora. E ele pegou uma imagem que estava em baixa, assim, ficou muito boa. Então, isso também, a gente conseguir, né, ter essa ajuda nesse sentido, e na própria criação mesmo, mas que é o que a gente fala, a gente já falou aqui internamente, acho que todo mundo está falando, mas vamos falar de novo, acho que nunca vai tirar aí o papel da cabeça, né, da gente, para conseguir fazer acontecer e aparecer e surgir resultados interessantes. Eu acho que... Mas a gente está começando a testar, sim, e eu quero muito falar com o Kaire também, para a gente tentar fazer algumas coisas aí, e o mesmo 3D, tá? E eu acho que também tem muito a agregar para a parte de estamparia, porque isso eu estava também falando esses dias aqui dentro, a gente cria a estampa, né, cria o desenho, mas ele é plano, né? Ele é chapado, né? Chapado, ele é um papel. E a gente vê ali quando a gente, né, quando vem no produto, a gente vê de fato, né, como é que funcionou, né, no produto. Mas o quanto também a gente ganha em tempo, em sustentabilidade, né, claro, e em tantas outras coisas, quanto a gente já consegue antecipar isso, vendo, né, a simulação. 3D, a simulação, né, porque a gente faz ali algumas simulações, né, mas assim, dá para ficar bem melhor, né? E eu acho que dá para fazer bastante, conectar aí bastante coisas, assim. Vamos lá, Kaire. E aí, pessoal, vocês conseguem perceber que é realmente um bate-papo, ó, porque eu tô descobrindo coisas ali da Mayumi que a gente pode resolver aqui internamente, não tem nada combinado, né? Não, é freestyle. E assim, né? Não, e o que eu mais gosto é que todo o conteúdo que a gente está gravando, o Kaire sai daqui com reunião com outras pessoas. E isso é muito maravilhoso, porque é o conteúdo acontecendo real e a mudança acontecendo na hora. E você trouxe esse ponto, Mayumi, que é justamente assim, por isso que eu acho tão legal essa troca que a gente tem, porque eu sou designer, eu entrei no mercado de arte digital por um acaso, eu me apaixonei, mas eu percebi que eu já era apaixonada, então as coisas só se casaram. Eu acho o pensamento de qualquer designer, um dos melhores pensamentos que existe na humanidade, porque toda linha de raciocínio que um designer tem que fazer para criar um produto, eu acho, assim, incrível, não desmerecendo vocês, artistas, né? Eu tô zoando, vocês sabem. Mas o pensamento do designer, ele é bem legal, porque ele consegue também deslumbrar e ver um produto um pouquinho além da criação. E o que é legal, essas duas áreas, né? Você, Mayumi, com o design, com a criação das estampas, e o Kaire, juntando os papos que a gente falou antes, nos outros conteúdos, que é fazer coleções digitais,
para entender como que uma estampa vai funcionar num corpo, como que vai funcionar num tipo de tecido variado. E eu escutei uma frase de um artista uma vez, eu não lembro exatamente quem falou isso, mas era: uma imagem se movendo às vezes vale mais do que uma imagem estática. Eu fiquei pensando sobre essa frase e eu falei assim, gente, a questão do movimento hoje em dia, a gente está falando a gente está em 2023 e a gente, acho que cada ano que passa a gente vai interagir mais com tudo. A gente interage com geladeira, a gente interage hoje com máquina de lavar, a gente interage com todos os dispositivos, robô aspirador. Então, assim, os Jetsons, sabe? A gente está nos momentos, na fase Jetsons, principalmente dentro dos eletrônicos. Só que tem um mercado muito grande para ainda a gente desbravar. E aí a gente está falando principalmente do mercado de moda, que tem as suas limitações técnicas, porque a gente estava até brincando, falando em off, assim, que a tecnologia ela vai abrir no caminho, que vai abrir no caminho para a criação, que a criação precisa de uma nova tecnologia, é quase paradoxal. Mas, Mayumi, nesses 10 anos que você tem aí de experiência, o que você sentiu de avanço de criação de estampa? O que você tem sentido que está sendo possível criar, que antes não era tão possível criar? Ai, agora tu me pegou. Mas deixa eu só responder uma coisinha antes de falar disso. Claro! Tu falou ali só porque eu fiquei com isso na cabeça, tu falou ali de uma imagem em movimento, vale mais que uma imagem... E eu relacionei muito agora com a moda, assim, porque a gente fala muito e talvez até isso responda a tua outra pergunta, mas a gente brinca aqui muito que a gente tem alguns desenhos, algumas estampas que são mais simples, que são mais vetores mesmo, mais simples, e é uma coisa que a gente está vendo muito acontecer, tá? Já faz aí um tempinho aí no mercado, enfim, e é um tipo de estampa que a gente fala que a gente só vende quando está na peça, quando está no produto, que a gente só vende quando está em movimento. Montada, né? E isso acontece muito, assim, as pessoas, não sei, porque também o designer tem isso, né? A gente também tem que convencer, né? A gente tem que também agradar Mas, enfim, e a gente fala muito disso, de como ali no papel, às vezes as pessoas não acreditam ou não entendem mesmo, e quando vai para a peça, quando vem no movimento, aquilo ganha uma força de... Né? Então, achei bem interessante, acho que é uma boa frase quando a gente fala de moda mesmo, né? Mas, o que a gente... Tu falou ali, tu perguntou de o que a gente consegue fazer hoje, nesses 10 anos. Eu sendo bem sincera, tá? Acho que a gente trabalha... Até em termos de técnica, a gente, claro, que tem alguns avanços, tem coisas que a gente faz que... Eu acho que faz o quê? Foi um pouco antes ali da pandemia, a gente estava com uma história de uns silks que eram interativos, que eram que se mexiam, tinha até enfim, tinha umas coisas assim, coisas que a gente não fazia, acho que há um tempo atrás. Acabamos não evoluindo tanto, mas se eu for te dizer, eu acho que a técnica ainda, a maior parte, ainda é a técnica que a gente usava ali há 10 anos, ainda é um processo até bem, como vou dizer assim, rústico, entre aspas, assim, que é de técnica de cilindro, que são cilindros gigantescos, bem de serigrafia, um processo como se fosse a serigrafia de quadro, mas numa escala mais industrial, assim, nesse sentido, e com ali que a gente põe a tinta dentro, né, o fornecedor, né, enfim, as tecelagens da indústria, e faz essa técnica, assim. Mas a estamparia digital acho que evoluiu muito, em termos até de qualidade, acho que sim, né, mas assim, mas eram coisas que a gente também fazia, assim, lá atrás, assim, então... Eu acho que talvez mais teve esse momento ali que a gente fez algumas coisas interativas, assim, mas atualmente, assim, eu acho que a gente trabalha mais com as técnicas que a gente... De produção mesmo, eu digo mais porque a gente tem uma produção muito, né, em escala muito grande, a gente faz coleções lá pro Brasil inteiro, então é um pouco por aí. E... Karen, pode falar. Não, só acho que como é rico, né,
a gente olhar para o processo de criação de design e tanto das questões de princípio, Total. de tecnologia iniciais ainda fazerem parte. Se a gente for ver aqui, é literalmente uma ferramenta contribuindo com a outra, e não é um matando o outro, né? Exato. Tem as mesmas agregando. Do princípio, vai agregando. Agregando, exatamente. É isso aí, cara. Eu acho que tu conseguiu traduzir, assim. Eu acho que a gente foi mais agregando mesmo, mas a gente tem técnicas ainda, tipo, aqui, bordado à mão, enfim, técnicas que são de, né, muito tempo. E que tem muito seu charme. E que tem muito seu valor, né? E que são importantíssimas, assim, e que causam muito impacto também, que eu acho que é bem importante. Ao mesmo tempo que né, o que é novo, que é aí, né, que vem surgindo de mais moderno, assim, causa muito impacto. Isso também, né? Isso que a gente traz lá, né? De muito tempo também traz muito impacto. Total. E aí meio que o 3D ele entra mais para ajudar, de repente, a vender a ideia do projeto, né? Vender ali, como você falou, da importância do movimento, né? No 3D você consegue enxergar essa estampa aplicada no produto e até, às vezes, para conseguir fazer um planejamento melhor da arte, né? Ô, Mayumi, até se você puder dizer um pouco, sei que é um pouco mais técnico, mas é bem interessante. Até onde eu sei do pouco de estampa corrida e tal, tem um desafio de encaixe, né? Para ficar bonitinho no produto. Acho que o 3D também entra para ajudar um pouco nesse desafio. Se você puder, compartilhar com a gente falar um pouquinho de encaixe, etc. Sim, a gente tem o... Peraí, esqueci de... A gente tem na estampa corrida, a gente tem, quando a gente está falando de cilindro, a gente tem a questão de rapport. Então, a gente tem um tamanho de rapport que a gente precisa, de módulo, vamos dizer assim, que a gente precisa ter para encaixar no cilindro, porque o cilindro ele tem 64 centímetros de diâmetro. Então, eu preciso que o meu desenho tenha 64 centímetros ou seus múltiplos, né? O seu, né, 32, sim. Né, 16, 8, né, que vão se repetindo até formar esse 64. Então, a gente cria, então a gente tem começa tendo essa limitação de tamanho quando a gente está criando para cilindro, tá? Bem específico falando. E também tem limitação de cores, a gente tem uma limitação de cor. A gente tem, a maioria dos nossos fornecedores trabalham aí com 9 cores, e alguns fornecedores do importado conseguem chegar em um pouco mais de cores, até umas 12. Inclusive, no nosso desafio são 12 cores, hein? Tá pegando boi, hein, gente? Mas a gente consegue resultados bem legais com 12 cores. Mas eu acho que esse cruzamento também de encaixe e de a gente deixar ainda mais, né, mais complexo no bom sentido, né, a entrega, nas estampas também localizadas, que a gente trabalha em cima do molde, que a gente vai dizer que a gente quer um tucano aqui nessa manga, um tucano aqui nessa manga, mas aqui nessa parte eu vou querer 2 abacaxis e a gente entendendo como que a gente também consegue fazer essas localizações, enfim, esse raciocínio em cima da peça como um todo mesmo, assim, e não só, tipo, a estampa ou a peça, né? Esse cruzamento, eu acho que tem bastante ainda também a deixar isso ainda mais, né, robusto, assim. Eu não sei se assim, acabo me perdendo muito com esse lance de estampa, porque para mim é aquele coisa de estampa e joga e costura de qualquer jeito, mas para quem é design, não, né? Tipo, não, tem que ficar certinho aqui, que tem que conectar. Isso é um mega desafio aí para quem trabalha com isso. É um talento, né? Um talento conseguir deixar a coisa bonitinha, né? E é bem isso, e fazer sentido, e ter estampas com elementos, né, estampas diferentes, com elementos diferentes, mas que se conectem, né, no todo, né, para formar aquela coleção, enfim, é um quebra-cabeça. É desafiador, mas eu acho que vocês trouxeram, Kari trouxe a parada do complementar, que é muito legal, porque olha só que
que massa essa conversa aqui hoje. Bom, eu já tirei vários insights aqui, e eu realmente tiro, cada papo é um insight diferente, mas eu acho que a gente voltando um pouco também, quando eu me formei, enfim, quando eu estava na faculdade, a gente passa pelo processo de impressão, a gente conhece vários tipos de papel, enfim, né, vários tipos de insumos para a gente vir imprimindo e testar o material. Tem a diferença de cor para cada material, então um azul que eu coloco numa camisa é outro azul que eu coloco num PVC, que é outro azul que eu coloco no adesivo, enfim. E aí é um mercado que durante muito tempo eu escutei sobre a possível saturação do design gráfico, tanto para material ou de identidade visual ou de estampa, porque as pessoas ainda têm aquele pensamento de a tecnologia vai tirar, né, o papel do designer. Hoje tem aplicativos que fazem marca, mas não tem aplicativos que fazem identidade visual. Não tem um aplicativo que vai saber que um tucano precisa estar aqui, um aqui, e o abacaxi ele tem que linkar com uma folha que está linkando com o tucano. Então, são essas pequenas percepções que fazem o trabalho ser diferenciado ainda de uma junção de máquinas, assim. Eu acho que a gente cresceu num mundo muito cyberpunk, que a gente acha que máquina é inimigo, e máquina não é inimigo, gente. Máquina, entendeu? A gente tem como coexistir ali em harmonia. Só que olha um ponto interessante que o Kairê também trouxe, que era, cara, olha como é que o 3D precisa entender o pensamento do designer, e o designer pode entender as possibilidades do 3D. Então, a gente está falando agora que se tiverem designers querendo se recolocar no trabalho, no mercado de trabalho, ou ir para um outro campo, ele pode aprender 3D, porque além dele fazer estampa, ele pode dar esse movimento que a gente está querendo trazer. E, tipo, o que vai limitar? Ajuda as duas áreas e faz o produto chegar no objetivo, que é, o final tem que se vender. Não é só ser bonito, porque se não vender... Eu tenho amigos que elevou tanto esse conceito que eles começaram a criar as imagens estampadas em 3D, né? Tipo, vamos dar um exemplo de caju, assim, ele constrói esse caju em 3D com as folhas, gera uma imagem e isso vira estampa. Então é legal isso também, né? A gente pensar o 3D como elemento de estampa, né? Enfim, só umas brisas. Perfeito! Não, Mas é perfeito, porque o processo de... Nossa, minha mente está explodindo. Porque o processo de criação do 3D, ele é um processo diferente de criação, por exemplo, de um vetor. Né? A gente sabe que o vetor ele tem as suas limitações. Eu tô péssimo com o vetor, não é todo mundo que é bom, né? Às vezes dá pra não é? Né? Não é? Você pega um ponto de âncora errado no vetor, o seu trabalho ele vira uma arte surrealista, enquanto você está querendo fazer só um quadrado, o ponto da âncora ele vai para um outro lado. Só que olha que interessante isso, assim, o 3D, ele permite realmente a imagem, né, tridimensional, a gente pode brincar com uma iluminação que no vetor seria muito difícil chegar num resultado de uma iluminação, sei lá, que projetaria daqui para bater no caju e o caju refletir algo embaixo. E aí, olha como esses dois mercados, eles precisam se fundir, porque é uma força que todo mundo ganha. E tem caminho para todo mundo, e tem espaço para todo mundo. Então, Mayumi, já coloca seus designers aí para aprenderem 3D, viu? Se quiser, tem um lugar ótimo, chama High School. E ó, só mandar todo mundo estudar aqui. Eu e o Kairê, a gente vai se juntar aqui, vai fazer um núcleozão. Nossa, cara, e eu acredito muito nisso, assim, porque bom, vocês vieram da publicidade, vocês sabem as diferentes segmentações que tem dentro de uma agência de publicidade. Eu acho que agora a gente está começando... Talvez não, a gente já começou o processo de desconstruir um pouco o digital, antes era separado do físico, e aí teve que fazer essa sinergia, o design... Gente, o que eu acho mais loucura é o design ser separado da direção de arte, assim, porque são forças que somam, né? Que são... E eu acho que tem muito espaço para a gente fazer isso dentro do 3D. E eu falo em toda a live da Unhide que as pessoas precisam estudar Gestalt, as pessoas precisam estudar semiótica, independente do que eles estiverem trabalhando, isso é o princípio de
qualquer tipo de criação. Então, viu, gente? Gente, escuta a gente, gente, escuta a gente. Tem possibilidade de mercado ainda. E eu tenho uma dúvida, Mayumi, como é que chega os briefings para vocês? Boa. As coisas partem da proposta de design da estampa, ou nasce no produto, ou nasce junto, ou depende de cada situação? Como que é? Na verdade, a gente faz os briefings. A gente faz o... Porque como é que a gente constrói essa ideia de tema, né? E a gente começa daí a fazer um brain, né? Entre os designers, assim... Estou falando também bem do meu time ali, né? Mas claro. A gente faz um brain de ideias, assim, se a gente fizesse uma estampa de abacaxi flor, abacaxi folhagem, se a gente fizesse, enfim, que vier aí de ideia, a gente faz um brain, pensa ideias, e a gente constrói os briefings para a gente depois, de fato, criar mesmo, né? Então, a gente começa com esses briefings que tem sempre ali a ideia que a gente quer contar, alguma referência, a gente já fala de traço, então a gente já fala que traço que a gente quer trazer nesse tema, nessa coleção, nessa estampa, também vê se a gente quer que tenha uma versão dela localizada, se a gente acha que rende fazer uma versão dela corrida, fazer uma versão localizada. A gente fala muito também de estampa mãe, que a gente diz, a estampa que vai guiar, né, que vai dar uma cara ali da coleção, que vai ser uma estampa principal, assim, para depois também construir as estampas que vão desdobrar. Isso, desdobrar, porque, enfim, a gente entende que tem um ponto de partida, digamos assim, né? Aí, esse é o ponto de partida para a gente depois desdobrar. Mas é a gente mesmo que cria os briefings e a gente também que depois põe a mão na massa, enfim, desenvolve, ajusta o que for preciso, como a gente já falou aí, V1, V2, V3, final. E daí e muita discussão, e claro, a gente troca também com a equipe, né? Não é só os gráficos, né? É todo um cruzamento, a gente também faz, né, um cruzamento aqui, a gente está falando de coleção, de produto, né? Então a gente faz cruzamento com a peça, que foi o que eu comentei ali em alguma hora, no fim, trocou a matéria-prima, não funcionou, porque é bem como tu falou ali na parte gráfica, né? Cada papel, vai aceitar de um jeito a cor, e na matéria-prima é a mesma coisa, o linho vai baixar, o linho vai deixar a cor mais baixa e o poliéster vai deixar a cor mais viva. Então, a gente também tem isso, e a gente vai ter que ir ajustando e adaptando até chegar ao resultado final. Mas é bem isso, assim, a gente mesmo que cria, a gente tem uma equipe ali maravilhosa, e a gente faz um trabalhão ali junto até chegar no resultado final na coleção em loja. E aí eu tenho outra dúvida também. Isso. Eu vejo, assim, momentos de maratona, de assistir desfiles, várias viagens que vocês fazem. Viagem de pesquisa. Qual a importância da pesquisa para o processo de criação? Assim? É extremamente relevante dentro do trabalho de vocês? Muito, muito. Não adianta, assim, a gente parte muito. A moda ela se retroalimenta, né? Ela se retroalimenta, a moda é cíclica, a moda, né? Então a gente acaba olhando muito para isso, assim, por que está acontecendo, por que referência, mas eu acho que daí muita referência, acho que a gente eu acho que acabei não falando lá no começo, mas eu acho que é super importante a gente também falar de quanto é importante a referência, né, para a gente construir, mas tão importante quanto, mais importante é o que a gente vai fazer a partir dessa referência, né? Então, esses novos cruzamentos que a gente vai fazer, essas novas histórias, essas novas misturas que vão fazer surgir uma coisa, né, nova, uma coisa que vai fazer sentido ali naquele momento, que vai fazer sentido para contar aquela história. Mas é muito importante, assim, a gente enxergar e olhar e fazer pesquisa. A gente fala muito, assim, também de
vamos contar uma história, sei lá, do Rio de Janeiro. O quanto é importante, tipo, se aprofundar em Rio de Janeiro, né? E se puder ir, melhor ainda, se puder ir em loco, né? Assim, e ter foto do chão, do piso, e ter foto da areia, e ter, né, o Rio, assim, peguei exemplo mais, mas a gente pode ir para exemplos, assim, sei lá, a sombra do coqueiro na barraquinha da praia, sabe? Tipo, daí sim entra o olhar do designer, né, que vai enxergar aquilo que talvez não enxergaram ainda, ou enxergaram, mas de outra forma, ou eu enxerguei, mas cruzei com aquilo ali que não fizeram ainda, e a gente criando coisas novas, assim. Então, mas é muito importante também, que eu falei, bem isso, referência, pesquisa e repertório. Então, eu acho, e mão na massa, né? Então, o que também cada um vê, o que cada um já traz, o que cada um já criou, o que cada um gosta, até isso também, né? Não adianta a gente fazer isso, né, na nossa entrega, não adianta, assim, óbvio, tem o que eu preciso entregar, mas no fundo ali tem também né, o seu gosto. Ali assim, né, no sentido de... Exato. Eu, né, enfim, o designer que está criando, ele vai trazer o que ele trouxe claro que ele tem que entregar da forma, né, que faça Mas sentido. é a bagagem dele, né, a experiência, o olhar. Isso aí. Total. Carê, eu vou te fazer uma pergunta dentro disso, porque eu tô quase vendo uma fumaça saindo da sua cabeça. Eu tô quase vendo, assim, você entendendo como que o 3D pode encaixar dentro de todos esses processos que a Mayumi está trazendo. Assim, eu sei que isso provavelmente vai ser a reunião de vocês quando acabar. Já está marcada, ele já mandou aqui, ó. Tá vendo? Sim, já consigo ver, mas eu acho interessante a gente fazer esse exercício, porque esse exercício não é só para o designer, eu acho que quem está assistindo a gente pode fazer esse exercício em casa também, que é tudo que eu tenho de conhecimento de 3D. Qual área ainda não tem esse conhecimento e pode melhorar e otimizar desde processo criativo e até produtos finais. Então, olha o Carê rindo. Carê, o que você enxerga? Não precisa falar tudo, não, senão você vai fazer outra reunião aqui, ao vivo, gravado por aí. O que você enxerga que o 3D pode ajudar numa área que já trabalha com a criação, assim, de tudo que você está trazendo de inovação, de tudo que você está trazendo de sustentabilidade, o que você acha aí que o 3D já pode ajudar nessa área? Primeiro, eu trazer esse ponto que você falou, né, das oportunidades, porque você literalmente definiu minha carreira aqui, né? Pegar esse conhecimento que tem aqui, um pouco de 3D e tudo mais, e como aplicar em lugares que não tem, porque a gente gera diferencial. Mas eu acho que, assim, o 3D ele pode contribuir muito com novas linguagens para essas artes, né? Então, acho que a Mayumi trouxe bem diversas técnicas, cada técnica tem sua sua linguagem, sua personalidade. E o 3D tem diversos tipos de personalidade que dão para trazer, que quando são coisas específicas do 3D, né? Não precisa ir só para o hiperrealismo, tem diversos tipos de artes 3D que a gente pode explorar. Mas eu acho que também, até muito pegando a ideia da Mayumi, de como que a gente pode olhar o mundo e a partir desse olhar do mundo a gente tirar algumas referências ou se não construir imagens a partir disso. Alguns de repente não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas o 3D, como por exemplo Unreal, que você cria mundos hiperrealistas, pode ser o seu sandbox, assim, para quem não sai. Então, cara, eu quero pegar um coqueiro com a calçada referente lá do Rio de Janeiro, monto um mar, etc., e tiro uma foto hiperrealista, mas que ali dê para se tirar alguma coisa. Então, acho que é a expansão, não é substituição, mas é a expansão dessas possibilidades que o 3D pode nos trazer, assim. Então, por isso que acho que é legal emergir. Eu estava num evento de futuro e aí eles estavam falando muito da diferença entre turista e, eu não lembro o termo correto, mas turista e a pessoa que realmente vai viver a experiência de onde você vai, né? Turista vai pro hotel, vai só pro lugares onde todo mundo vai.
diferente do que realmente vai viajar, que vai para o albergue lá, come onde todo mundo come, mas vive aquele ambiente. Eu acho que é importante o designer também fazer esse papel com diferentes técnicas, né? Agora, acabei de fazer algumas correlações, porque eu vivi um pouco daquele mundo, mas, cara, olha, tem fotógrafos que literalmente criam cenas dentro do 3D hiperrealista e tiram uma imagem dali, que não é uma foto, não necessariamente é um render, é uma mistura dos dois, mas tem sua linguagem própria. Se eu consigo tirar dali como uma nova ferramenta, é um mundo 3D, cara, quais são os diferentes tipos de linguagem que tem? Que é moda, estampa, nossa, como que eu posso trazer esse meu repertório, entender um pouco esse universo e conectar? Certamente tem conexão, certamente vai ter valor, mas é aí que mora a inovação, porque você não pensava que dava para conectar, de repente você faz um experimento e tcharam, olha, é uma coisa nova e tem seu espaço, né? Eu acabei de dar uma brisada muito louca aqui, mas bom, então com artistas tá tudo bem, vocês vão entender, né? Perfeito! Eu acho que o que você falou foi perfeito, porque não tem nem como complementar. Eu acho que é uma visão de conexão entre criação, design e produção inovadora, que é o tema do nosso papo hoje, que faz todo sentido, que, cara, não dá para a gente criar a mesma coisa no mesmo lugar o tempo inteiro. Porque criação, como a Mayumi falou, moda está constantemente em movimento. A criação também ela está constantemente em movimento. Olha as primeiras criações que a gente teve desde lá da caverna, os nossos desenhos de parede, e agora onde que a gente chegou e onde a gente ainda vai chegar, que a gente não consegue nem imaginar. Então é muito legal a gente ter esse combo de pensamentos aqui e de pessoas que claramente gostam muito do que fazem, para ver que o caminho ainda vai ser muito maravilhoso. Eu não vou tocar mais nesse ponto, que eu acho que é pauta da reunião de vocês, então depois a gente conversa mais sobre isso. E para variar também, foi o que eu falei, sempre o papo passa muito rápido aqui, a gente conversa, vai, e aí é bom que sempre sai uma reunião, sempre sai um assunto para explorar um pouco mais. Mas eu já gostaria de agradecer, Mayumi, sua presença maravilhosa aqui, foi muito enriquecedor. Care, você, como sempre, também trazendo questões que são maravilhosas. Eu acho que é um papo que todo mundo, e eu falo isso do fundo do meu coração, tem 10 anos que eu trabalho com produção de conteúdo, talvez um pouco mais. Eu acho que esse conteúdo que eu tenho feito com a Renner tem sido um dos conteúdos que mais tem aberto a minha mente em possibilidade de futuro criativo. Então, é muito, muito, muito legal, e eu já queria de novo agradecer a presença de vocês aqui hoje. Obrigada. Sabe que eu achei, quando vocês falaram, mais ou menos uma hora, meu Deus, uma hora, como é que eu vou falar em uma hora? E aqui, ó, dá para marcar mais um, eu acho, né? Fácil. Fácil. A Mayumi, ela literalmente vive a experiência da galera da Renner quando se conecta comigo. Eu venho com uns papos loucos, falo, vai, e aí... Não, do nada, vamos, cairei uma hora falando, o que eu vou falar? Foi... Obrigada, Caíra. Obrigada. Obrigada, Caire, pelo convite. Valeu muito. Isso, junto, pessoal. E para quem aí quer viver viajando e assistindo desfile de moda, e também trabalhando muito, aí tem a Mayumi, ó, dá para trabalhar com ela. Gostei. Manda. Gostei. Mayumi, eu quero te fazer uma última pergunta e quero muito a sua contribuição também para fechar esse papo maravilhoso. A gente tem um fórum dessa conversa aqui, que vai ficar lá no nosso Discord, que a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o processo de criação, de finalização de material e tal. Mas eu quero que você aqui me dê uma dica só, e depois eu vou te fazer esse convite para a gente levar esse papo para o Discord, porque eu acho que vai ter muita gente cheia de dúvida, que é o seguinte, o que faz uma estampa saltar aos olhos, assim, das pessoas? Que dica que você pode dar que faz a estampa falar, cara, isso aqui é um diferencial? Que dica que você pode dar?
que isso não é uma pergunta tão fácil. Agora não é? Porque eu acho que, sendo bem sincera, Thalita, não tem fórmula. Não tem fórmula. É muito disso, da gente conseguir fazer, de certa forma, uma conexão de tudo que a gente quer dizer, né? De tudo do que a gente quer dizer com o que a gente pode dizer, com o que, né, com as possibilidades que a gente tem, botar a gente ali, né, de alguma forma, como a gente falou, botar o nosso repertório, botar... E eu acho que daí tende a dar um resultado que dá certo, assim. Mas não tem fórmula, é muito esse olhar de entender tudo que a gente precisa conectar ali para o negócio acontecer. Fazer sentido, né? Fazer sentido, mas eu acho que isso eu acho que dá para dar dica, é muita experiência, né, de testar, de tentar, e dá certo, dá certo. Eu acho que você acabou de falar uma fórmula muito boa, que é ter coerência. Tenha coerência ali na criação, né? Porque eu acho que no final a gente bate o olho e a gente sabe. Né? É isso. Eu acho que tem muito disso, assim. Tem muita coisa. A gente trabalha com um número grande de estampas, assim, Sim. Mas sim, tem algumas que, tipo, por algum motivo, e eu acho que talvez seja isso mesmo ali, a coerência de, tipo, ter o traço que deu certo com o elemento, que deu certo com a coloração, que deu certo com a história que eu tô contando, e, né, ela, por algum motivo, faz sentido e as pessoas realmente se encantam e acontece. Pois é. Care, observações? Não, eu só acho interessante o quanto que o processo criativo ele está extremamente conectado com referência mesmo, né? Não só de referência de olhar, mas também da experiência de mexer e misturar, né? Porque mexer e misturar. Você escuta, você olha, você repara, você testa, e isso vão gerando as ferramentas que você vai usando para criatividade, né? Bem doido. Total. Isso. É um filme que tu viu, uma obra de arte que tu também gosta, nossa, é uma mistura. Esse papo fez eu perceber que eu sou um artista de inovação, porque eu uso das mesmas bebidas e referências e conceitos, só que não necessariamente aplicado à arte. Tá? Saí também muito bem dessa conversa. Tá vendo, gente? A gente sai desse papo aqui, por isso que quando a gente fala, vamos gravar, mas o que é? Gente, a gente vai conversar. Porque eu acho que é nesse contexto que a gente consegue ventilar algumas ideias que às vezes a gente nem consegue parar para pensar, porque a gente precisa estar falando a mesma linguagem e precisa estar num ambiente que está todo mundo focado num ponto. E, gente, o quanto que é difícil fazer isso hoje em dia, né? Deveria ser a coisa mais simples do mundo, mas a gente sabe que, enfim, vários contratempos acontecem, está todo mundo ocupado, está todo mundo trabalhando, e eu acho que esse papo que a gente está trazendo é justamente para isso, para mostrar para as pessoas que tem muito mercado, tem muita oportunidade, e a gente está aqui para trazer um pouquinho desse assunto e desses caminhos para as pessoas que estão assistindo um pouquinho a gente. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês, foi incrível demais. Obrigada, gente. Obrigadão. Pessoas, vale lembrar que é o seguinte, a gente continua com conteúdo aqui, tá? Semana que vem, na outra semana, enfim, segue o Instagram da Red que a gente te conta tudo lá. A gente vai ter Marvelous Design aqui, que eu sei que é uma coisa que tá todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, traz Marvelous Design, traz Marvelous Design. Caire já tá rindo lá embaixo, ó, que vai ser responsa pra gente conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente conversar um pouquinho também sobre o futuro deles. Não basta só trabalhar com Marvelous, a gente precisa entender uns outros pontos também da tecnologia para a gente criar um pouquinho mais com foco. Então, esse papo está vindo em breve para vocês. Vou lembrar mais uma vez que se você está assistindo esse conteúdo na quinta-feira, o contest está batendo na porta já. Semana que vem já é o prazo final para vocês submeterem a sua estampa maravilhosa no nosso site para concorrer a esse prêmio maravilhoso em parceria com a Renner, nesse conteúdo lindo, nesse contest lindo, que eu já quero outro. É isso, já quero outro. Pessoal, muitíssimo obrigado. A gente se vê em breve. Combinado?
Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Beijo, gente. gente.